Vamos para a nossa primeira matéria de hoje, que fala do Setembro Verde. Você já ouviu falar no Setembro Verde? É o mês da doação de órgãos, né? E para falar sobre o assunto, o médico intensivista Marcos Couto nos enviou um vídeo falando um pouquinho desse assunto. Acompanhe. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcos Couto, sou médico de formação acadêmica e especialista em terapia intensiva pela AMIB e vim hoje aqui para conversar com vocês a respeito da campanha do Setembro Verde. Essa campanha trata da conscientização da população brasileira para a doação de órgãos. Se você tem interesse de ser doador de órgãos e quer saber um pouco mais sobre o assunto, me acompanhe aqui, que ao longo desse vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas e desmistificar algumas informações para que possa clarear um pouco mais na cabeça da população e da sua também, se assim for o caso, a respeito desse tema muito importante, ok? A gente vai entrar um pouquinho sobre esse assunto e eu conto com a sua participação. A doação de órgãos, então, ela antes de tudo é um ato de solidariedade e de amor ao próximo. E consiste na retirada do órgão ou tecido do doador para ser transplantado no receptor, que é aquele paciente que está aguardando na fila há algum tempo pelo órgão em questão. E esse paciente, na realidade, ele dispõe, quando ele chega aí para a fila, ele está dispondo aí de um último recurso para poder conseguir reestruturar a sua vida e ter o seu órgão restabelecido. Importante ressaltar que temos dois tipos de doadores: o indivíduo doador vivo e o indivíduo doador já falecido. Para você ser doador, você não precisa de nenhum documento específico, basta que você tenha contato com a sua família e expresse o desejo e a sua vontade de ser doador. Se você quiser deixar isso documentado, não há nenhum problema, mas basta que a sua vontade prevaleça e seja comunicado à sua família. E numa ocasião de você precisar doar para alguém, a nossa legislação brasileira, ela define que parentes de até o 4º grau ou cônjuge podem ser doadores. Indivíduos que não são parentes só conseguem ter a sua doação através de autorização judicial. Caso contrário, pela sua própria vontade, ele não tem essa autorização para ser doador. Já aqueles potenciais doadores falecidos são aqueles pacientes que internam na unidade de terapia intensiva vítimas de um agravo importante à saúde, uma catástrofe, como um acidente vascular encefálico grave, hemisférico, ou como um politrauma, um acidente automobilístico, onde o paciente tem uma colisão e faz um trauma importante do cérebro, e que esse paciente, ao longo da sua internação, começa a perder as suas funções mentais, as suas atividades mentais, permanecendo num coma não reativo, perde a capacidade espontânea de respirar e perde todo e qualquer tipo de conexão cerebral com o resto do corpo. E quando isso acontece, o médico dentro da UTI, que percebe essa evolução drástica desse paciente, ele todos os dias tem contato com os familiares desses pacientes para conversar a respeito do prognóstico e desse diagnóstico inicial. E se porventura surge essa avaliação clínica bem fidedigna, essa avaliação clínica detalhada, onde o paciente já começa a ter sinais de deterioração total do cérebro e com a ausência de resposta a qualquer tipo de estímulo, a gente aborda a família informando essa gravidade e um prognóstico muito já mais reservado desse paciente, e existe dentro da medicina, em função até de uma resolução do CFM, critérios muito específicos e muito bem desenhados para a gente determinar a morte encefálica desse paciente. E esse protocolo, quando é aberto, ele é aberto com a ciência da família e já passada todas as informações de que existe uma grande possibilidade desse paciente estar em morte cerebral, morte encefálica na realidade, porque a gente engloba todo o encéfalo, e esse paciente passa por esse
essa avaliação clínica de 2 médicos distintos que não devem fazer parte do sistema de transplante, para não ter nenhuma conduta enviesada. No momento que a gente dá a informação para a família da confirmação da morte encefálica, a gente aguarda a decisão da família na questão da captação ou não, mas a gente não pressiona a família, e não é uma obrigação dela, como eu já disse. Fica a critério dos familiares definirem pela captação ou não. Em alguns casos, quando o paciente, no caso o paciente falecido, nunca fez contato com a família, fez menção sobre isso ou deixou nada por escrito, ainda assim a decisão naquele momento é do familiar ou será dos familiares. E a gente só fica aguardando mesmo um retorno deles para a gente poder prosseguir ou não com a captação dos órgãos. Mas damos o tempo que a família precisa ali mesmo no hospital para que eles possam tomar a decisão, conversar entre eles, se for preciso vir mais outro ente da família, que seja uma pessoa também que é responsável pela tomada de decisão, a gente aguarda um período de tempo ali já pré-estabelecido com eles, para que eles possam tomar essa decisão de uma forma mais tranquila, sabendo o que seria melhor ou fazendo exatamente aquilo que o seu familiar gostaria que acontecesse. Então, pessoal, uma vez a gente conseguido deixar a família bem à vontade para poder chegar à decisão e a família toma a decisão pela captação, pela doação dos órgãos, a gente faz um comunicado à central de transplantes da região informando a presença ali de um potencial doador. E como a Central Nacional de Transplantes ela se organiza por esferas, tanto municipal, estadual e federal, esse paciente potencial doador é acionado como uma espécie de alarme para essas centrais e esse paciente passa a ser então um potencial doador. E todas as centrais são comunicadas em função desse paciente. Então, o que a central faz? Ela vai ter que confirmar esse óbito junto com a gente, e isso não pode ser uma coisa que gere dúvida, porque o CFM deixa muito claro que o diagnóstico de morte encefálico não pode ter dúvida, tem que ser inequívoco. Por isso que ele passa por 2 tipos de exames clínicos e mais um exame de imagem, para que não haja nenhuma dúvida sobre o diagnóstico. E uma vez eles revendo o nosso protocolo e confirmando realmente junto com a gente que o paciente está declarado como morto nesse momento, aí eles vão vão olhar para a lista que está aguardando, a lista de espera que está aguardando pelos órgãos, para a gente poder ver a questão de compatibilidade sanguínea, e todos os exames são feitos no potencial doador para que haja uma captação adequada, sem nenhum risco ao receptor. Então a gente sabe que não é um processo tão rápido e tão fácil, gera uma série de burocracias para a gente poder seguir, porque isso tem que ser muito bem definido, e a gente sabe que uma das coisas, um dos vieses que atrapalha um pouco isso, primeiro de tudo, é a dificuldade da população em aceitar a captação e entender que essa captação pode ajudar outras pessoas e que naquele momento a família não está perdendo um ente querido, mas ganhando outras vidas. Porque uma pessoa que constata a morte encefálica, olha a quantidade de órgãos que ela pode doar para outras pessoas que estão precisando e que estão também fadadas a vir a óbito se não conseguirem. Então é um ato solidário, é um ato de amor e de compaixão com o próximo, que é importante que isso seja trabalhado, principalmente não só no momento em que a gente precisa, mas em face dessa campanha aí do Setembro Verde, de conscientização de toda a população. É um trabalho de formiguinha, mas que precisa da ajuda de todo mundo para a gente poder conseguir ter um sucesso nisso e não ter tanta falta de órgãos como a gente tem para os pacientes da nossa fila. Uma vez aberto esse protocolo de morte encefálica com autorização da família, a unidade de terapia intensiva também faz o comunicado à central de transplantes da região, comunicando a abertura do protocolo, e eles fazem um acompanhamento de perto também dessa avaliação clínica, que consiste em 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes, com intervalo de tempo de 1 hora,
seguido de um exame de imagem. Exame de imagem esse para poder definir a vascularização do cérebro, a função do cérebro e até mesmo a capacidade metabólica desse cérebro de estar funcionando. Então, a gente tem um exame bem criterioso, que é definido pelo CRM, pelo CFM, na realidade, pelo Conselho Federal de Medicina e disponibilizado a todas as regionais, onde a gente faz uma avaliação criteriosa desse paciente num primeiro momento e ela é refeita uma hora depois por um outro médico especialista, e precisa ser um médico especialista ou em terapia intensiva, ou em medicina de emergência, ou em neurocirurgia, neurologia, medicina intensiva pediátrica, porque isso também ocorre com a população pediátrica, e na sequência a gente faz um exame de imagem. O Brasil é muito criterioso com esse tipo de diagnóstico, porque, por exemplo, outros países, como os Estados Unidos, eles não dependem do exame de imagem para dar o diagnóstico, eles dependem apenas da avaliação clínica. Já a Alemanha é um médico clínico só que faz a avaliação do paciente e pode ter o exame associado. Então, o Brasil ele tem um critério maior porque ele faz 2 exames clínicos e ainda acrescenta o exame de imagem, que pode ser uma angiografia cerebral, pode ser um eletroencefalograma, pode ser um Doppler transcraniano para avaliar fluxo. E todos esses exames, se o hospital ele não tem condições de ter esse exame para o diagnóstico, normalmente a central de transplante ela providencia o profissional habilitado para poder ir até o hospital e fazer o exame para corroborar o diagnóstico. E todo esse processo da avaliação aí do protocolo de morte encefálica é acompanhado diretamente com a família e dito para a família, conversado com eles sobre os resultados dos exames. Bom, pessoal, eu espero que possa ter conseguido reduzir um pouco mais das dúvidas e ter esclarecido um pouco mais sobre essa questão da doação de órgãos, como ela funciona. E o que eu passei aqui foi uma visão geral, então é muito mais do que isso, é infinitamente maior o trabalho e toda a magnitude de você conduzir um paciente potencial doador, de você poder conduzir o diagnóstico da morte encefálica com a família inclusive é peça fundamental nesse processo, e por isso que a gente está aqui nessa campanha tentando trazer para vocês a necessidade e a importância de entender como que a coisa funciona, de entender o processo, e que hoje a gente pode estar ajudando outras pessoas que estão numa fila de espera, aguardando o tão esperado órgão para poder conseguir ser transplantado e retomar suas vidas. Então que fique aqui a minha informação, o meu trabalho aqui de passar para vocês um pouco daquilo que acontece nos bastidores da terapia intensiva, e espero que possa ter servido de utilidade para pelo menos plantar uma sementinha na cabeça de vocês do pensamento de que a captação, a doação de órgãos começa com o entendimento do benefício que a gente faz para o outro ser humano. Ok? Muito obrigado aí por ter me ouvido nesse tempo. Foi curto o período, mas a gente teve que concentrar um pouco mais a informação para ir mais direto ao assunto. Fiquem com Deus e até uma próxima.